Você sobreviveria no ano 2000? Sobreviveria no ano 2000? Aí, ó. Como era viver há 25 anos atrás, no ano 2000? Imagina que a gente tem uma máquina do tempo e ela nos leva direto para o ano 2000, há 25 anos. Parece que foi ontem, né? Mas quem viveu nessa época sabe bem como tudo era diferente, tanto na tecnologia quanto no dia a dia. A internet ainda estava engatinhando, o celular era coisa de gente rica e só servia para ligação. E ter um computador em casa era um verdadeiro... Eu fico pensando, né, que tem muita gente que reclama. Não tem muita gente que reclama, falar isso é loucura, né? Mas eu já vi gente reclamando, falando assim, ai, a última coisa que a gente faz hoje em dia com o celular é ligar, né? Que bosta, desvirtuou totalmente, né? E eu penso que o celular, ele é a melhor coisa do mundo, na verdade. Tipo, ele virou o principal meio de comunicação, talvez é que reúne de todas as formas possíveis. Você consegue ligar, gravar vídeo, ligar por vídeo, tem câmera, microfone, antena, TV, internet, e-mail, satélite. Tipo assim, é a peça de comunicação com outro ser humano, né? SMS, tem tudo, né? Você consegue, tipo, ouvir música, ver filme, ver TV. Doideira, né? Quando você pensa que é tudo. O celular é muito maluco quando você para pra pensar, né? Tipo, e não falando no tipo, as redes sociais estão merda, etc. Não. Falando mesmo na peça tecnológica, que você consegue, tipo, fazer várias coisas. Praticamente é um resumo. Tipo, o celular é o resumo de toda a tecnologia que a gente tem em um aparelho só, né? Entenderam? Tipo assim, é um resumo de todos os avanços tecnológicos que a gente teve até então no teu bolso. É um resumo. Doideira, desse jeito. luxo. Se você não é dessa geração, agora é sua chance de descobrir como seus pais ou irmãos mais velhos viviam no comecinho dos anos 2000. Nossa, 2,49 o leitinho. Então fica até o final do vídeo, porque tem muita coisa curiosa pra relembrar. Eu percebi quando eu tava ficando mais velho, quando eu passei a ter noção do preço das coisas no mercado. Aí eu falei, caralho, eu tô meio adulto agora, se pá, tá ligado? Foi um negócio que bateu pra mim. Eu penso que quando eu fui no mercado, eu falei assim, nossa, quando eu vi o arroz, e eu falei, nossa, tá caro esse arroz. Aí eu falei, tô velho, sabe? Tô adulto. Aí deu... E esse caveirão dançando aqui na intro. Muito foda. Os anos 2000 começaram com altas expectativas para o novo milênio. E um Brasil que ainda sentia os reflexos das grandes mudanças dos anos 90. O Plano Real, lançado em 1994... Nossa senhora, é isso. Azeite 5 conto. seguia impactando a economia, trazendo mais estabilidade financeira para a população. E lembra do bug do milênio? Muita gente achava que os computadores iam simplesmente enlouquecer na virada do ano e causar um caos mundial. Muita gente correu para os bancos imaginando que o dinheiro ia sumir da conta. Mas no fim nada aconteceu. No cenário político, o presidente do Brasil era Fernando Henrique É o grande FHC, mano. Cardoso, que estava no segundo mandato depois de ser reeleito em 1998. O país já tinha O grande FHC. passado dos 170 milhões de habitantes e vivia um momento de transformação, com a chegada dos celulares e a O Snake 2 era muito zica. tão famosa internet Muito discada, zica. aquela que fazia um barulho infernal O bug do milênio foi uma das maiores fake news, né? Foi uma das maiores fake news da história. para conectar e ainda derrubava a linha do telefone. Nossa, pode crer, mas a galera usava a internet de madrugada porque era melhor. Dinheiro Internet de escada. e poder de compra. Agora, falando de dinheiro, a moeda oficial do Brasil já era o real, que O tinha real sido é muito bonito, né? O dinheiro, o papel, em espécie, muito bonito. O real é muito foda. implantado em 1994 para dar um jeito na economia. É mó static. E olha só como eram as cédulas Fix físico. da época. Meu Deus, eu usei essa nota de 10 reais de plástico. Quem lembra? Existia a nota de R$1 e tinha Verdade. Minha mãe tem R$1 até hoje. até uma cédula de R$10 que era Essa de 10 reais aqui era foda, tá? Essa aqui era estranhosa. E a moeda fina de 25 centavos? Não, a moeda fina de 50 centavos também. A moeda fina de 50 centavos. Essa aqui era feiona mesmo, não gostava não. de plástico. Quem se lembra disso? Em maio de 2000, Morra moeda fina de 50 centavos. segura essa.
O salário mínimo Meu Deus, moeda de 1 centavo. era de apenas R$ 151. Nossa, salário mínimo brabo, hein? No ano seguinte, ele subiu para R$ 180, mas ainda era bem pouco. Agora, prepare-se. Mano, eu lembro quando meu pai foi trabalhar e ele falou que era o salário. E eu lembro que tipo assim, o último registro que eu lembro de saber o salário foi quando meu pai foi trabalhar e ele falou que ia ganhar o salário e ele ganhava 300 e poucos reais, R$ 380 por mês, um bagulho assim. Doideira. Para ficar Tem uma moeda de R$ 1 que tem o Banco Central. Acho que comemorando tantos anos, sei lá. Ah, pior que eu tenho essa também, chocado Eu achei na rua. com alguns preços de O supermercado último que eu lembro era isso. Foi 300 e poucos reais que foi meu pai foi trabalhar na parada aí. daquela época. Olha isso, meio quilo de café custava Puta, quem dera, né? O café tivesse dois contos. Tava Assim. por Tá volta quase 50 conto o café? de R$ 2,59. Uma lata de leite ninho era apenas R$ 2,99. Nossa, que E mentira. pasme, com apenas 5 centavos você podia comprar um pão francês. Imagina isso, um Volkswagen Gol novinho custava cerca de R$ 12 mil, enquanto um Fiat Palio, considerado um carro popular, saía por volta de R$ 14 mil. Mas não pense que era fácil comprar um carro. Mesmo com os financiamentos se tornando mais comuns, as taxas de juros eram bem altas, o que tornava a compra parcelada um baita desafio. Tecnologia e internet. A chegada da banda larga no Brasil foi um marco e começou a transformar a forma como as pessoas acessavam a internet. Ter um computador em casa ainda era algo tão extraordinário que os famosos ostentavam fotos nas revistas usando Mas imagina a galera que, tipo assim, tinha uma grana na época guardada no colchão. Tipo, eu tenho R$ 1.000 guardados aqui. Porque ter R$ 1.000 na época era algo, tá ligado? R$ 1.000 hoje em dia. Minha avó tinha. Puta foda. seus computadores. E o notebook já existia, se você quer saber. Mas era preciso ser um astro pop ou alguém igualmente rico para ter um desses. O MSN Messenger virou uma verdadeira febre entre os jovens, substituindo o antigo ICQ. Mas mesmo assim, o SMS ainda era a única forma de trocar mensagens fora de casa. Imagina só, nem sequer pensávamos em ter internet no celular. Na verdade, foi só nesse ano que os celulares começaram a se espalhar, mas ainda eram caros e serviam praticamente só para ligações. E quem era criança ou adolescente naquela época nem imaginava ter um celular. Era coisa de adulto e o preço era bem alto. Repare nessas imagens feitas durante uma festa para adolescentes em 2001. Nenhum deles está usando um celular. Isso acontecia porque simplesmente não era comum que adolescentes e crianças tivessem um celular próprio. E nem tinha internet direito nessa época. Um dos modelos mais populares da época era o lendário Nokia 3310, Gigantesco. que dependendo da operadora custava entre R$ 300 e R$ 500, o que dava uns 2 ou 3 salários mínimos. Ou seja, ter um celular não era coisa de assalariado. E como eram as escolas há 25 anos? Nos primeiros anos dos anos 2000, o Brasil ainda enfrentava desafios na educação. A começar pelo quadro de giz, né, gente? Ele Nossa, ainda estava verdade. presente em 90. Que inferno! Odeio quadro de giz. Sucumba quadro de giz. Que bagulho tenebroso. Odeio, mano. Eu tenho rinite, sinusite, laringite, faringite. É um inferno existir perto dessa merda, desse quadro. 90% Só de das pensar já me dá negócio no escolas nariz. do país. As escolas particulares começaram a se multiplicar, tudo impulsionado pela crescente preocupação com a qualidade do ensino público. A busca pelo ensino superior disparou e os cursinhos preparatórios para o vestibular ficaram ainda mais populares do que na década anterior. Quem queria entrar em uma boa Com isso até o ensino médio. universidade Nossa, meus pêsames. precisava enfrentar uma concorrência cada vez mais acirrada. Desde 1996, o ensino básico já estava reformulado, sendo dividido em ensino fundamental e ensino médio, substituindo os antigos primeiro e segundo graus. As disciplinas também passaram por mudanças significativas. O foco estava cada vez mais acadêmico, com forte preparação para o vestibular, e matérias como cuidados com o lar e habilidades artísticas, que eram comuns nas décadas anteriores, começaram a ser deixadas de lado. E as aulas de informática começaram a aparecer nas escolas,
mas a tecnologia ainda era limitada, e ter internet na escola era um verdadeiro luxo. Carros, motos e bikes. Nos anos 2000, os carros populares eram os reis das ruas. Modelos como o Volkswagen Gol, o Fiat Palio e o Ford Ka estavam por... Cara, desculpa todos os fãs de Ford Ka, eu acho um dos carros mais feios da história dos carros. Cara, esse carro é tão apertado. Falam mal do Kwid hoje em dia, mas nossa, esse carro é muito feio, cara. Sério, eu tenho raiva quando eu vejo esse carro na rua, mano. Porra, na boa, Ford Ka, pra mim, ele é o... Ele me dá raiva, sabe? Ele me estressa de tão feio que ele é. Desculpa. toda Eu queria deixar esse desabafo pra fora. parte. Um Chevrolet Celta lançado nesse ano custava cerca de 80 salários mínimos, o que tornava a compra de um carro popular um grande desafio para muitos. Já os carros populares, mas de categoria superior, incluíam o Vectra e o Corolla, com preços Corolla que até hoje em dia é o sonho de qualquer brasileiro, né? Juntamente com o Honda Civic. em torno de R$20 mil, enquanto o Gol GTI podia chegar a 25 mil. No mundo das motos, a Honda CG 125 virou febre, sendo muito usada tanto para trabalho quanto para o dia a dia. E a Honda Bis foi um marco para as mulheres, levando muitas delas a se aventurarem nas ruas. Mas era preciso desembolsar R$4 mil, a moda do ano 2000. O início dos anos 2000 foi uma mistura de estilos, onde a moda dos anos 90 ainda dava as caras, mas novas tendências começavam a surgir. Calça jeans toda arriada pra baixo aqui. A cintura baixa estava em todo lugar, e muitas vezes eram combinadas com tops curtos que deixavam a barriga à mostra. Minissaias e shorts bem curtinhos também estavam super em alta. Além disso, as roupas com tecidos brilhantes. Isso aqui era estilo, tá? Isso aqui é estilo. Ou lantejoulas, que antes eram reservadas para a noite, passaram a ser usadas durante o dia também. As sapatilhas baixas se tornaram um calçado super popular. Hannah Montana like, mano. Os cabelos de 25 anos atrás deveriam ser lisos, o que causou uma enorme explosão no uso de pranchas e progressivas. Os homens, por sua vez, usavam as bermudas cargo Igual, até hoje. Até hoje segue igual. e camisetas Os homens ainda se vestem da mesma forma, tá ligado? oversized, misturando um toque esportivo com a vibe da cultura hip hop. Enquanto o corte de cabelo arrepiado com gel era a escolha da maioria dos rapazes da época. No ano 2000, os óculos coloridos estilo aviador, que eram usados Forte, tá? Forte. por muitos artistas da música pop, viraram tendência entre os jovens. E esse, minha gente, seria um look incrível e adequado para encontrar sua paquera em uma tarde no shopping. Você usaria roupas assim hoje em dia? Cara, isso é bem agora, na real, né? Porque deu uma volta também, né? Esportes e lazer. O país vivia a glória do tetracampeonato conquistado em 1994. E o Penta viria 2 anos depois. No Brasileirão de 2000, o Vasco da Gama se consagrou campeão ao vencer o São Caetano na final. No automobilismo, o Brasil ainda sentia a perda de Ayrton Senna, mas Rubens Barrichello começava a brilhar na Ferrari, tendo sua primeira vitória na Fórmula 1. Na música, o rock nacional estava em plena transformação, com bandas como Charlie Brown Jr., CPM 22 e Detonautas conquistando o público jovem. O pop era dominado por Sandy & Jr. Não, ela não falou um Sandy and Jr., não. Ela não mandou um Sandy and Jr., não. Conquistando o público jovem. O corne brasileiro. O pop era dominado por Sandy & Jr. Sandy and Jr., não. Por que ela falou assim? Enquanto o pagode romântico, com grupos como Catinguelê e Exalta Catinguelê e a Exalta Samba. Samba, dominava as rádios. As novelas da Rede Globo continuavam em destaque no horário nobre. Laços de Família Forte, Laços de Família, muito forte. marcou uma geração com a cena de Carolina Dickmann raspando a cabeça. No ano seguinte, Silvio Santos lançaria A Casa dos Artistas, o primeiro reality show do Brasil, acompanhando a tendência mundial. No cinema, a trilogia O Senhor dos Anéis conquistou o público, levando multidões aos cinemas. Mas o grande destaque de 2000 no Brasil foi, sem dúvida, O Alto da Compadecida, uma produção nacional de altíssima qualidade que encantou o público com sua mistura de comédia, drama e cultura brasileira.
o anime explodiu no Brasil com desenhos como Pokémon e Dragon Ball Z, e se tornando febre entre as crianças e adolescentes. O público infantil também se encantou com a chegada das meninas superpoderosas e Bob Esponja. Bob Esponja é muito foda. E, mano, eu já tive pesadelo com meninas superpoderosas. Com a chegada das meninas superpoderosas e Bob Esponja. E maionese é um instrumento, música muito bom, mano. Bob Esponja, na boa. Ô, sério, me fala. Olha isso aqui. Bob Esponja é tipo o Gumball da época, mano. Bob Esponja é o Gumball antes do Gumball. Olha só. E o Zé Picadinho, nossa, Zé Picadinho é absurdo, mano. Se você gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Ah, e ativa o sininho para receber todas as novidades. E claro, compartilha com os amigos para espalharmos ainda mais essa nostalgia. Até o próximo vídeo. Só me esqueletão dançando, hein? Bravo, 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 bravo. Bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo.